Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando essa solenidade de São José e eu convido a todos a dar graças a Deus por nós termos São José como protetor e padroeiro da nossa Ordem do Carmelo. De fato, nós celebramos na quarta-feira, depois do segundo domingo da Páscoa, esta festa em honra do patrocínio de São José, quer dizer, em honra de tudo aquilo que São José tem feito por nós, não só nos alcançando as graças, as virtudes, mas também nos dando condições de vivermos segundo a providência, a nossa pobreza, na nossa simplicidade, procurando trilhar o caminho de Deus. Então, infelizmente, a maioria das pessoas tem uma superficial devoção por este grandioso santo que foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo de nosso Salvador. Quer dizer que sobre a terra ele teve a graça de ser chamado de pai por aquele que tem um só pai, que é aquele que está no céu, o Deus Todo-Poderoso. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus, como diz aqui no Evangelho, ele quis ser considerado filho de São José. E com isso, ele mostrou a sua total humilhação e o seu abatimento para dar a nós a compreensão de que, na medida em que somos mais humildes e mais esquecidos do mundo, nós temos mais valor diante de Deus. Por isso mesmo é que o Pai manifestou-se no batismo de Jesus, quando Jesus veio ali ser batizado por João, justamente para mostrar a sua humildade, porque ali ele estava se apresentando como um homem simples do povo, um simples pecador que tinha necessidade da penitência e do rito de um batismo. Então você veja que isso agrada tanto a Deus, que naquele instante soou a voz do Pai que estava no céu, dizendo: sois o meu Filho amado, em quem pus toda a minha afeição. Então, a afeição de Deus vem sobre aqueles que têm esse coração humilde. Porque a tendência do homem, a tendência de cada pessoa é de exaltar o seu ego. E hoje em dia, infelizmente, em toda parte, nós vemos ali que cada um quer colocar o seu nome, quer aparecer, quer ser mais famoso, quer ser mais considerado do que os outros, quando que, na verdade, é Deus que vai nos dar a recompensa. Então veja a glória de São José. Veja a grandeza desse homem que está no céu, sendo honrado por todos, tendo sido pai adotivo de Jesus. Esse homem, na verdade, foi escolhido justamente porque ele era simples. Ele era uma pessoa humilde. E na sua humildade ele viveu uma vida totalmente escondida e desprezado por todos. Ninguém imaginava que um dia ele seria considerado tão importante e tão glorioso por entre todos os seres humanos que viveram nesse mundo. Então, da mesma forma, não busquemos a glória nas criaturas, nem busquemos o amor dos homens, nem busquemos a aprovação das pessoas, porque tudo isso passa. Mas sejamos como São José, pessoas apegadas simplesmente à vontade de Deus. Como você vê que o próprio nome dele traz essas 4 palavras que eu considero que resumem muito bem, como se fossem os 4 evangelhos. Essas 4 palavras resumem a pessoa do santo glorioso que nós estamos celebrando hoje. Primeiro o J, porque ele era justo. Depois o O, porque ele era obediente. Depois o S, porque ele era simples. E depois o E, porque ele viveu uma vida realmente escondida, totalmente dedicada a Deus. Então, se você para pensar, veja o quanto é bonito nós imaginarmos a vida de Jesus, José e Maria em Nazaré. Veja como eles foram pobres. Veja como eles foram abandonados. Veja como eles viveram uma vida de silêncio,
de oração e de total dedicação a Deus através do trabalho, através das coisas simples dessa vida. Então, às vezes, a gente busca as coisas grandiosas, quando, na verdade, Deus nos dá a ocasião de sermos muito mais felizes através das coisas simples. Então, é por isso que nós devemos olhar para São José como um exemplo, não só para nós que somos religiosos, como alguém que viveu uma vida de total dedicação a Deus, mas também para todos os pais de família, para todos os homens e para todos os seres humanos que desejam crescer no amor de Deus. Porque esse homem nunca teve nenhuma pretensão, mas como diz o Salmo 130, ele não teve pretensões ambiciosas, mas ele fez calar e sossegar a sua alma. Então essa figura de São José como um homem que está na quietude espiritual e na completa tranquilidade da vida interior deve nos trazer bastante consolação na medida em que nós estamos sempre sendo atacados por diversos pensamentos, por diversas inquietações, preocupações, tristezas, angústias e todo tipo de perturbação a respeito do passado ou do futuro. Mas olhemos para São José e vejamos como ele, na sua tranquilidade interior, soube fazer exatamente o que Deus pediu, sem se preocupar com o passado e sem ter nenhuma inquietação com o futuro. Mas, simplesmente, olhando para o presente e fazendo bem as pequenas coisas. Então, por isso que nós devemos buscar, acima de tudo, a justiça. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas hoje em dia são desonestas. Elas são injustas. Injustas, em primeiro lugar, com Deus. Porque elas faltam com as suas obrigações para com Deus. E depois, nós somos injustos também para com os outros. Porque para cada pessoa, nós temos uma obrigação, nem que seja uma obrigação de agradecimento, uma obrigação de retribuir aquilo que a pessoa nos deu. E dentro da justiça, nós começamos o nosso caminho de retidão em direção à vida eterna. Então, a partir da justiça, nós caímos na obediência. Porque quem é justo obedece. E São José fez da sua vida uma total entrega de obediência a Deus Pai. Então, na medida em que ele estava ali cuidando de Deus Filho, ele estava seguindo as ordens de Deus Pai. E, portanto, ele era, de certa forma, como uma figura do próprio Deus Pai na Terra. Então, este privilégio ninguém teve. Na medida em que os patriarcas foram figuras, mas eles não foram nem sequer a sombra daquilo que o filho deles, que foi São José, chegou a ser. Então, nessa obediência, São José conseguiu realizar tudo que Deus lhe pediu, mesmo que fosse de noite. Porque, como diz o Evangelho, quando ele teve que fugir para o Egito, era noite. À medida em que ele não estava entendendo o que Deus estava pedindo para ele. Então, da mesma forma, muitas vezes a obediência nos leva a seguir um caminho escuro que nós somente temos coragem e temos força de perseverar nesse caminho justamente porque temos a fé. Porque, do contrário, nós estaríamos sempre numa situação de dificuldade e tristeza. Depois, ele nos ensina também a simplicidade, que é uma virtude fundamental. Porque quanto mais as pessoas buscam ser complexas, buscam reconhecimento dos outros e buscam coisas elevadas, mais essas pessoas se afastam da verdade e da simplicidade do Evangelho. Então São José nos mostra que o caminho da simplicidade é o caminho perfeito, é o caminho do amor, é o caminho da perseverança nas pequenas coisas, sem pensar em grandezas, nem ter pretensões ambiciosas, como diz o Salmo 130. E depois você veja ali que ele
fez uma opção pela vida escondida. E essa vida escondida é a vida que agrada a Deus. Então, quanto mais você busca reconhecimento das pessoas, aplausos e glória mundana, menos você vai aproveitar desses tesouros escondidos que Deus reserva para aqueles que o amam. Então, a vida escondida, ela resume tudo isso. Busquemos o escondimento e nós estaremos realmente felizes, porque Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que acha um tesouro escondido no seu campo. Depois que ele encontra, ele o guarda, ele o esconde. Então, é interessante a gente perceber isso, por quê? Porque dentro da vida espiritual, nós devemos procurar esse tesouro que está escondido e, mesmo depois de achá-lo, nós o mantemos no escondimento. Porque, dessa forma, o demônio não pode nos enganar e nos atrapalhar no caminho da virtude e da salvação. Então, por isso que São José, junto com Maria e junto com Jesus, eles viveram uma vida escondida. De tal forma que quando Jesus apareceu ali, depois de 30 anos, escondido no mundo, ele se revelou a Israel e todos diziam: mas o que esse homem está fazendo aí, sendo que ele é filho de São José? E as pessoas diziam: mas quem é esse homem, senão o filho do carpinteiro José? Então quer dizer que dentro dos conceitos humanos, na visão, nas aparências daquelas pessoas, Jesus não passava de um simples trabalhador braçal. Quando, na verdade, ele era o Senhor do mundo e o Filho de Deus. Então, infelizmente, essas palavras não são capazes de penetrar no coração de muitas pessoas que são orgulhosas, que são vaidosas, que são cheias de arrogância, cheias de busca de si mesmos, que estão envoltas no seu ego, fazem questão de propagar o seu nome, propagar a sua imagem e de serem aplaudidos por todos. E isso principalmente no contexto religioso, porque como nós estamos sempre explicando, o orgulho religioso é pior do que todos os outros orgulhos e todas as formas de vaidade que existem no mundo. Entanto, nós explicamos isso, mostramos claramente, aqueles que têm um coração simples compreenderão. Busquemos o exemplo de São José, façamos desse nosso patrono o nosso guia espiritual e deixemos que ele nos console quando nos sentimos abandonados, quando nos sentimos desprezados ou quando a nossa vida parecer dura, difícil, por causa dos pesos, dos trabalhos, das humilhações. Lembremos-nos do quanto sofreu São José e do quanto ele nos ensinou através do seu suor, das suas lágrimas e da sua oração. E que Deus seja bendito pela vida de São José, nosso patrono, nosso protetor, que ele sempre esteja ao nosso lado em todas as nossas adversidades e também na hora da nossa morte. Amém.